Olá, jovem mancebo. Hoje a gente vai estudar movimento circular. Bora lá? Então, movimento circular. Primeira coisa que a gente precisa definir no movimento circular são duas coisas: período e frequência. Bom, como o nosso movimento é circular, ele vai dar voltas, ele vai ficar orbitando, ele vai ficar descrevendo uma trajetória na forma de um círculo. Frequência é definido como o número de voltas que ele executa por unidade de tempo. Como a gente vai utilizar o Sistema Internacional de Unidades, esse tempo tem que ser medido em segundos. Então, quantas voltas ele dá em um segundo vai ser definido como a frequência. Já o tempo que ele leva em segundos também, porque estamos no Sistema Internacional, o tempo que ele leva para realizar uma volta completa é o que a gente chama de período. Então nós temos aqui uma diferença entre período e frequência, que é extremamente importante saber descrever ela, porque faz toda a diferença na hora de ler um problema. Tá? Então, uma coisa interessante é que a frequência e o período são inversamente proporcionais, ou seja, você tem a equação da frequência como sendo 1 sobre o período e a equação do período como sendo 1 sobre a frequência. Então, como eu havia mencionado, no Sistema Internacional, frequência é medida em repetições por segundo, a gente chama isso de Hertz, o nome da unidade é Hertz, o símbolo é Hz. Ou seja, vamos dizer que esse movimento foi de 10 oscilações em 5 segundos. Quantas oscilações foram feitas em 1 segundo? Bom, basta fazer uma regra de 3. Você vai ter que o número de oscilações é igual a 10 sobre 5. Se você dividir, vai dar 2 oscilações em 1 segundo, ou seja, a frequência é de 2 Hz. Perfeito? Portanto, geralmente um problema vai te apresentar a seguinte situação: te dá a quantidade de voltas que o corpo percorreu, fez num determinado tempo. Dessa informação você consegue tirar a frequência. Se ele diz tantas voltas em tanto tempo, com certeza dali você vai tirar a frequência. Agora, se ele diz que o corpo leva tanto tempo para realizar uma volta, ele te deu o período. E aí fica fácil encontrar a frequência, porque a frequência é o inverso do período. O que isso quer dizer? Movimentos que têm frequência muito alta, ou seja, vão se repetir várias vezes dentro de 1 segundo, quer dizer que tem um período curto, porque para fazer a primeira volta o tempo foi bem pequeno. Já o contrário também funciona. Se ele leva muito tempo para descrever uma volta, então quer dizer que a frequência dele é baixa. Então, se o período dele for grande, ele levar muito tempo para fazer uma volta, a frequência desse período, a frequência desse movimento, ela é bem baixa. Tá? Geralmente, para períodos muito grandes, a frequência vai ter um valor muito pequeno. E para frequências muito grandes, o período é muito pequeno. Então, a conclusão que se chega é: se o período é muito grande, leva muito tempo para fazer uma volta, a frequência vai ser um valor pequeno. Se o período for muito curto, então a frequência vai ter um valor grande, porque ele vai fazer mais voltas dentro de um intervalo de tempo de 1 segundo. Então essa definição de período e frequência é extremamente vital para que você consiga avançar no entendimento do movimento circular, e também porque essas definições de período e frequência vão acompanhar a gente durante muito tempo durante esse ano. Então, se liga aí nessas definições, e no próximo vídeo a gente vai começar a definir velocidade, aceleração e força no movimento circular uniforme. Valeu!